Caros acadêmicos do terceiro período do curso de Direito, venho por meio deste vídeo, diante da situação que estamos passando em razão do coronavírus, que as aulas por determinações superiores foram suspensas e por determinação da coordenação do curso de Direito e da direção, ficou definido que nós teríamos as aulas sendo ministradas de forma virtual por meio de vídeos e outras ferramentas que ficam a critério do professor usá-las. Como nós já vínhamos tratando sobre o direito natural, em que vem em confronto muitas vezes com o direito positivo, mas que ambos andam juntos, em que muitos dos autores, desde a antiguidade até os tempos modernos, defendiam a supremacia do direito natural sobre o direito positivado. No período moderno, nós temos algumas figuras importantes, alguns pensadores importantíssimos, tais como Montesquieu, John Locke, Hobbes, Rousseau, Kant. E para Hobbes, o homem, ao passar a viver socialmente, conserva de sua vida natural o direito à vida. Mais importante e mais valorosa. Os homens são livres e cabe a cada um usar livremente o próprio poder para a conservação da vida e para fazer tudo aquilo que o juízo e a razão condizerem como meios idôneos. Daí provoca a discórdia, a guerra, a anarquia. Então diz ele que o homem, nos primórdios, vivia no seu estado de natureza e as leis de natureza acabavam sendo desrespeitadas. E ao ser desrespeitado, o homem, ele utilizava a sua própria força para garantir o seu direito natural. E isso causaria um caos total. Então acabaram os homens se organizando e, por meio de contrato, criaram o Estado para que o Estado então tivesse o poder de usar a força individual de cada um. Aí, usando da coerção e castigando aqueles que desrespeitassem o direito de natureza, o direito natural. Para John Locke, o direito natural é composto por leis naturais de conservação da vida e de procriação, propiciando assim uma melhor constituição da sociedade humana, familiar e civil. Kant afirma que o direito natural tem valor puramente racional. Não qualquer componente histórico define o direito como um conjunto de condições, segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos restantes, de harmonia com uma lei universal de liberdade. Isto vem até o século XIX, quando surge o advento do positivismo jurídico, em que
a maioria dos pensadores começam a defender a supremacia não, como único direito, o direito positivado, o direito positivo. Daí surgiu então a corrente de pensamento ou a filosofia chamada positivismo jurídico, que veremos logo adiante. Nós tivemos depois, e após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma mudança e praticamente o retorno ao pensamento do direito natural, chamado de justnaturalismo contemporâneo. Gustavo Hardbrug, ele vai fazer alguns questionamentos e pergunta: até que ponto a justiça exige que as normas positivas que contrastam com ela devem ser consideradas juridicamente inválidas? Até que ponto a certeza do direito pode propor a contra-exigência de que direito codificado, a despeito de seu caráter injusto, seja considerado válido? Tivemos também John Rawls, que ele restabelece a teoria dos contratualistas, John Locke, Rousseau e Immanuel Kant. Traça ele uma teoria que inspire em princípios que possibilitam definir e repartir direitos de deveres e direitos de obrigações econômicos, políticos e sociais, que devem modelar toda a legislação do povo, ou de um povo. Estabelece a tese da posição original. Os indivíduos estão na posição de ignorância e decidem pelo contrato sem conhecer totalmente qual a posição social que ocupariam. Estabelece dois princípios: o princípio da igualdade e o princípio da diferença. Segundo ele, o princípio da igualdade, todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos. Projeto este compatível com os demais. E, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu valor equilibrado garantido. Quanto ao princípio da diferença, as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer dois requisitos. Primeiro, devem estar vinculados a posições e cargos abertos a todos, em condições de igualdade equitativa de oportunidades. E, em segundo, devem representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade. Norberto Bobbio, ele traça algumas considerações e afirma: o erro do direito natural anterior era de que colocava certos direitos acima da possibilidade de qualquer refutação, derivando-se os da natureza do homem, que se mostrou frágil quanto ao fundamento absoluto e irresistível.
solucionou a crise na base de fundamento possível e substituiu a fundamentação absoluta. O direito não pode ser dissociado dos problemas históricos, sociais, econômicos e psicológicos, porque em dado momento os direitos são aceitos. Assim encerramos a nossa aula de hoje, também encerramos esse conteúdo. Na próxima aula, na apostila que eu já apresentei a vocês e que vocês têm, tem lá no final do conteúdo as questões que eu solicito então a vocês para que respondam, e na próxima aula a gente verá as questões e responderemos. Muito obrigado e boa noite a todos.